Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Extensamente, o podcast onde conversamos sobre temas relacionados com o bem-estar e a saúde mental. O meu nome é Anabela Ventura e hoje vamos falar sobre o empreendedorismo no feminino e os desafios de ser empreendedora. Começar um negócio ou uma empresa é algo que requer muito tempo e um esforço concentrado. Os empreendedores estão geralmente sob constante pressão para atingir resultados, datas limite e prazos apertados. O caminho é recheado de desafios e a ansiedade e depressão são muito comuns. Problemas financeiros, sensação de perda de controle, muitas horas de trabalho são alguns dos desafios que podem aparecer no caminho dos empreendedores, bem como a perspectiva de um possível falhanço no negócio que pode criar muita ansiedade. Outros problemas como burnout ou extremo cansaço, noites sem dormir, estão entre os problemas reportados por empreendedores. De acordo com um estudo da Universidade de São Francisco, os empreendedores tendem a ter mais problemas do foro mental do que as pessoas que não têm um negócio, sendo que 30% das pessoas que participaram no estudo revelaram sofrer de estados depressivos. Muitas vezes estes problemas são ignorados porque estas pessoas estão muito focadas no trabalho e no esforço que têm que fazer e acabam por não dar atenção ao seu próprio bem-estar mental. Num outro estudo da Universidade de Berkeley, cerca de 49% dos participantes reportaram sentir condições de saúde mental adversas. Para os empreendedores que iniciam um negócio num país que não é o seu, ainda têm que lidar com outro tipo de desafios, como as barreiras linguísticas, as diferenças culturais, a gestão de pessoas de uma cultura diferente, câmbios financeiros, questões relacionadas com políticas fiscais locais, leis laborais locais, infraestruturas e sistemas de transportes diferentes, entre muitos outros. Só com isto eu já estou cansada. No entanto, os estudos também indicam que existe um grande potencial para que o empreendedorismo possa ser benéfico para o bem-estar individual, com uma maior flexibilidade do trabalho, maior capacidade para resolver problemas e um maior controlo sobre a própria experiência individual do trabalho. E para falar comigo hoje sobre tudo isto e todos os desafios que uma empreendedora possa encontrar no seu caminho, eu tenho a Ana Luísa Serpa. Ana Luísa, como é para si viver bem uma vida, ou viver bem a vida? Olá. Olá. Eu acho que primeiro é a gente aproveitar tudo que a vida nos dá, né? Não ficar só à espera de alguma coisa que pode melhorar e a gente tem que viver o presente, tem que extrair o melhor do momento. E isso, para Uhum. mim, eu acho que é muito importante. Sempre haverão dificuldades, mas acho que quando a gente consegue olhar para a metade do copo cheio, né? Para mim, eu acho melhor, que a gente consegue, pelo menos, centrar um pouquinho e seguir adiante, ver uma meta à frente para conseguir evoluir. E, na sua opinião, acha que é necessário alguma característica em particular para ser empreendedora? Primeiro de tudo, é necessidade, né? Eu acho que o que mais nos impulsiona é quando a gente se vê assim, realmente precisando modificar ou fazer alguma coisa porque a gente está um pouco aflito ou incomodado. Então, eu acho que às vezes a adversidade também ajuda, né, a Uhum. promover mudanças na nossa vida, né? É sempre Uhum. assim, quando a gente está passando por algum problema maior, seja familiar ou emocional ou financeiro, enfim, eu acho que isso a gente sempre tem que tentar buscar melhorar com aquela diversidade. Eu acho que isso Uhum. ajuda bastante. Foi essa a razão porque achou que poderia ou queria mudar a sua vida, e não só mudar de país, mas também criar uma empresa? Foi essa necessidade, foi por necessidade também? Foi assim, foram necessidades diversas, né? Tudo começou quando eu sou veterinária, formada no Brasil e estava bem estruturada já, com o marido, 2 filhos e tudo mais. E eu comecei a ficar um pouco incomodada com a vida que a gente estava levando, assim, de muito medo e eu vendo um futuro mais restrito para os meninos. Eu tenho 2 rapazes, né? Na época eram duas crianças pequenas ainda, tinham 7 e 5 anos,
e eu vi que eles estavam ficando muito limitados morava no Rio de Janeiro, e pela violência a gente acabava ficando um pouco mais preso, e eu sempre tive muito objetivo assim de tê-los com uma educação de qualidade. Então, para mim, a prioridade sempre foi a educação, porque acho que depois eles conseguem conquistar novas coisas tendo a base de educação bem estruturada. Então, eles praticamente iam para a escola e depois faziam tudo pertinho de casa, porque era o risco de não poder sair sozinho, e enfim, isso tudo me levou a uma insatisfação, e por já conhecer pessoas que estavam, né, saindo, né, buscando ou outras cidades ou outros países e tudo mais, eu comecei a trilhar, porque meu pai tem origem portuguesa, né, ele é neto de portugueses, e então eu falei, pode ser um caminho. Então eu fui trilhando esse caminho e vi que ele poderia ter realmente essa parte da cidadania, e eu também fui atrás e vim para Portugal. Bom, cheguei em Portugal e me deparei com todas, né, as diversidades, apesar da língua ser a mesma, né, a parte cultural é muito diferente, tudo, e o meu maior objetivo era ter os meninos bem, né, que eles tivessem alguma ligação para já começar a fazer as raizezinhas dele por aqui, né, amizades e tudo. E a gente foi começando eu vim sem estrutura profissional nenhuma, porque quando cheguei aqui vi que eu não tenho mestrado, enfim, para poder fazer a validação do diploma aqui ia demorar um pouco, e isso foi me gerando uma insegurança e um desconforto de eu pensar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas, assim, eu, graças a Deus, sempre tive muita ajuda do que seja, da parte religiosa ou de sorte, do que seja, mas fui trilhando um caminho que eu vim. Uma amiga, que na verdade ela era minha cliente, ela veio 4 meses antes, eu não achava nem lugar para alugar aqui em Portugal, e acabou que tudo foi se encaixando. Ela estava no Airbnb e o de baixo, o Registrão, entregou o imóvel. No mês seguinte eu já vinha e fiquei nesse Registrão, e através desse Registrão, essa minha cliente que virou amiga, a grande amiga dela que já morava aqui em Portugal, trabalha ela é corretora de imóveis, e tinham muitos brasileiros vindo, muitos brasileiros como eu vim, com um cão, 2 gatos e filhos e marido. Acabou que tem muitas pessoas que estavam fazendo esse mesmo movimento, e essa amiga começou, são 2 amigas que, na verdade, viraram grandes amigas também, que elas acabavam me indicando quando tinham brasileiros que tinham cãezinhos que queriam fazer alguma viagem, falavam, bom, com que a gente vai deixar os cães? Ela, tem uma amiga veterinária que mora aqui perto, e pronto. E começou, na verdade, de uma forma muito orgânica. Esse meu trabalho foi acontecendo assim, sem muita... Logicamente, né, eu me estruturei para isso, de receber os cães e tudo. Eu já tinha a minha cadela e 2 gatos, e eu fui começando a ajeitar a casa de uma forma que... o meu objetivo é ter uma hospedagem que a gente chama de hospedagem familiar, onde a gente acolhe os bichinhos para eles viverem como se estivessem na casa deles, né? Então, eles convivem realmente conosco, e sobem no sofá, e dormem na cama, e realmente eles não têm, assim, eu digo que é a casa da avó, porque a casa da avó a gente pode tudo. Sim, Então, sim. eu digo que aqui acaba sendo a casa da avó deles, porque eles vêm para cá e começam a ficar mais livres, e pronto, assim que a gente foi começando, e foi o que foi dando certo, até que chegou o Covid. Porque aí ninguém mais viajava, então Pois. ninguém mais pediu hospedagem, e eu falei, pronto, e agora como é que eu vou fazer? Vamos a uma nova etapa da vida, né? E aí eu fui trabalhar como auxiliar de veterinária no hospital veterinário na Margem Sul. E, assim, uma coisa muito importante, Anabela, é que eu nunca tive que eu acho que isso me ajudou muito. Eu não tenho uma limitação de achar que, não, porque eu sou veterinária, eu não vou, né,
Fazer outro Eu tipo de acho que a trabalho. gente tem que ser sim, Claro, claro, qualquer trabalho é edificante, a gente tem que realmente claro, fazer o claro, melhor que a gente tem ali para fazer. Então claro. eu fui trabalhar como auxiliar de veterinária num hospital muito grande na margem sul, na Sobreda, fiquei lá por um tempo e depois fui convidada para trabalhar numa clínica veterinária bem pertinho da minha casa, isso tudo dentro do período de Covid, e quando foi acabando, quando foi a vida começando a voltar ao normal, né, que as pessoas foram começando a conseguir pensar em viagem e fazer, né, suas atividades normais, sem, né, teletrabalho, sem essas coisas, voltando para os trabalhos e tudo, é, o ritmo começou a voltar, né, de cãezinhos, né, aves procuras, Ana, você ainda está fazendo hospedagem e tudo mais, e eu e meu marido, nós dois falamos, pronto, e agora? Como é que a gente vai fazer? Eu trabalho, eu largo o trabalho, e ele falou, não, vamos lá, a gente tem que ir junto. Como sempre foi, até a decisão de vir para Portugal também sempre foi muito em comum acordo, né? A gente tem que estar com a mesma filosofia e com o mesmo ideal. Um Então ele falou trabalho de assim, não, equipa, Ana, Ana, trabalho de equipa, né? exato, é uma grande equipa. Tanto que até os meninos ajudam. Então, assim, ele falou: não, vai, continua no seu trabalho, que eu vou ficando com os cãezinhos aqui em casa. Então, ele entrou na empresa e a gente acabou realmente vendo a necessidade de concretizar isso, de botar, né, uma coisa mais oficial, de ter uma empresa aberta e tudo. Então, eu fui procurar a contabilista e abrir empresa e tudo mais, e graças a Deus deu tudo muito certo. E eu sou muito feliz com isso que eu faço, porque é lidar com os bichinhos que eu sempre, desde pequenininha, adorei, né? Eu sempre fui muito apaixonada por animais, e eu acho que a recíproca é verdadeira, porque eles adoram vir aqui para casa também. Ainda bem, ainda Então, bem. isso é o que vale. A Ana Luísa adiantou-se algumas perguntas que eu tinha, mas não faz mal. A gente volta atrás. Eu ia lhe Vamos perguntar, lá. não faz mal. Eu ia lhe perguntar exatamente que a Ana Luísa resolveu, portanto, a sua área de formação é medicina veterinária e Sim. resolveu abrir uma empresa ou iniciar um negócio ou desenvolver um projeto de negócio que tem a ver com a sua área. Eu imagino que isso tem a ver com a sua paixão, não é? Eu ia-lhe perguntar, ia fazer duas perguntas. Uma delas é se a paixão, ou ter paixão, quando nós fazemos esse processo de iniciar uma empresa ou fazer um projeto de negócio, foi um motor importante para ter depois a resiliência para continuar. E a outra pergunta é até que ponto a sua formação também foi uma grande ajuda para depois abrir a sua empresa, que eu imagino que sim, não é? Mas se calhar Sim. começávamos pela paixão, ou seja, É. a paixão é fundamental, não é? Sim, eu acho que também, como eu mencionei, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem é que a gente tem que sempre envolver, se colocar aberto e de coração aberto para que a coisa dê certo, né? A gente tem que se empenhar mesmo e estar motivado para fazer o que quer que seja. E, então, realmente, eu procurei ver o que eu mais gosto na vida, além de pessoas e de família, são os bichinhos. Então, eu falei assim: eu não consigo viver sem eles, então eles também foram chegando aos pouquinhos, né? E Uhum. tudo foi acontecendo, de um recomendar o outro. Na verdade, com o início foi de boca a boca, aí depois a gente pensa em fazer qualquer coisa, mas eu acho que grande diferencial é o amor aos Vamos bichinhos. ver, Isso sim. não tem outra opção. Tem que Sim. gostar muito mesmo. Tem que gostar. Isto só para clarificar, a Ana Luísa, portanto, é informação veterinária, como ela disse, e abriu uma empresa, eu posso dizer que é na área de dog sitting ou pet sitting, correto? A vossa empresa é Isso, pet sitting, não é? Exatamente. na verdade, a gente foi tendo assim hum, empatia, né, por todos, e foi vendo o que cada um precisava, as necessidades das pessoas,
porque nem sempre, né, todos tinham o mesmo tipo de necessidade. Então, assim, por exemplo, no começo, a gente chegou em Portugal, nem tinha carro. E aí eu tinha uma senhorinha que não conseguia levar o cão ao médico, ao veterinário e tudo mais, e o cãozinho ficava aqui de vez em quando, e a gente também, obviamente, já estava pensando em ter um carro, então vamos ter um carro que caiba cão. Então a gente já foi juntando tudo para agir da melhor forma, né? E fazer um investimento que fosse assim para amplo. Então, acabou que a gente tem um carro que dá para cães, dá para crianças, dá para todo mundo, e eu comecei a ter o transporte canino também. Aí, além de fazer essa parte das hospedagens, né, que são para pessoas que viajam mais, comecei a ter o transporte. E também depois tiveram pessoas que começaram a me procurar porque o meu cão tem ansiedade de separação, ou o outro, coitadinho, era um bebê que estava destruindo a casa toda. Até um grande amigo do meu marido, o cão fez um buraco no sofá, que o sofá, assim, acabou o sofá, né? Porque ele roeu tudo e ficou só um buraco, e aí tem foto dele com a cabeça, assim, fora do sofá, que ele destruiu o sofá, então ele não podia ficar sozinho, começou a fazer creche, então a gente abriu para creche também. E assim foi crescendo, cada hora a gente ia vendo a necessidade de um e de outro, e foi realmente fazendo. E também gatinhos, eu tenho gatos, gato não é bom sair de casa, porque o gato ele acaba ficando mais estressado, então a gente vai fazer o cuidar dos bichinhos, dos gatinhos em casa, para eles não estressarem tanto. E mais um serviço, né, um pet sitting, que aí a gente faz indo até a casa do animal, do gatinho, na verdade. Cão eu até sempre indico não fazer pet sitting, porque eu acho que dá muita dó de ver um bichinho sozinho o dia inteiro e eu chegar lá num espaço de tempo curtinho. Não que os gatos não sintam, mas os gatos se adaptam melhor a essa solidão. O cão, como ele é muito mais humanizado, né? O cão ele ele é domesticado há mais tempo do que os gatos, então ele já tem realmente a personalidade dele já está muito fundida ao do ser humano e acaba que eles realmente têm uma carência emocional muito similar à dos humanos, né? E alguns animais até acabam emocionalmente ficando muito compatível com o dono, né? O cão fica compatível com o tutor. Então, se o tutor é uma pessoa mais ansiosa, acaba que o cãozinho também tem uma personalidade de ansiedade. Se é um cão que tem mais medo, o tutor, a gente vai ver também, tem mais medo, enfim. Então, essas coisas, realmente, a gente tem que acaba vendo que cada bichinho é de um jeito e vai moldando para poder atendê-los da melhor forma possível. A Ana Luísa estava a falar aí da adaptação, que eu acho que é outro fator importante, quando estava a dizer que havia pessoas que precisavam de um serviço em específico, como por exemplo o transporte para o veterinário, não é? Ou ir a casa, como é o caso dos gatos, ou que os cães fiquem em vossa casa. Essa capacidade de adaptação, a capacidade de mudar quando é preciso, a capacidade de perceber onde é que é essencial fazer qualquer coisa, ou assumir uma determinada atividade para satisfazer a necessidade dos outros, também faz parte desse caminho, não é? Do caminho de construir um negócio, ou construir a empresa, não é? Essa capacidade de, ok, agora precisamos de um carro, agora vamos ter que fazer este serviço porque as pessoas estão a precisar deste serviço. Portanto, é uma constante adaptação às coisas que vão acontecendo, o que também nem sempre é fácil, não é? Imagino que o cansaço também pode ser muito grande, não é? Porque estamos constantemente, não é, a adaptar. As coisas parecem nunca estar definitivas, não é? Estamos sempre, que no fundo é a querendo vida. Aprimorar e mudar, né? E tentar ajudar ao máximo o cliente, quem quer que seja, né? Sim, a gente que no sempre fundo está tentando se adaptar. Que no fundo eu acho que é a vida, só que às vezes a vida, para quem não tem um negócio, eu acho que a vida às vezes isso é um bocadinho mais lento, mas quem tem negócio tem não só a vida, tem não só que lidar com a vida, continua a viver, como tem que lidar ainda com as questões do negócio. Eu ia lhe perguntar agora,
mais sobre a parte pessoal, no sentido do como é que foi este processo? Porque a Ana Luísa e a sua família passaram por várias coisas que muita gente não passa ao longo da vida, não é? Primeiro, a mudar de país, que é logo uma coisa que não é fácil. Eu sei, já passei Exato. pelo mesmo e sei que não é fácil. Depois, ajustar a uma realidade que é diferente, portanto, a um sistema, a uma realidade estruturada de maneira diferente. Até a questão linguística, que apesar de se falar português no Brasil, não é o mesmo português que Sim, se fala em Portugal. não. E depois ainda tudo aquilo que relatou, ou seja, encontrar casa e depois ainda estabelecer um negócio que todos sabemos, ou quem não sabe que não passou por experiência, mas tem noção que estabelecer um negócio também não é fácil, não é? Há muitas Uhum. coisas, mais que não seja a burocracia, e muitas coisas que tem que se prestar atenção. Ou seja, onde é que, ou como é que a Ana Luísa e a sua família geriram tudo isto, no Uhum. sentido daquilo que é necessário para manter a vossa estrutura interna, não é? E a vossa sanidade, não é? No meio disto tudo, não é? É. Que não é fácil, não é? Portanto, Não, como não é é que você. fácil. Quais foram, assim, se puder partilhar, claro, as Sim. estratégias que vocês adotaram? Eu imagino que uma das primeiras coisas, estou já aqui a adentrar um bocadinho, que é aquilo que eu acho, mas a Ana Luísa me corrigirá se for necessário, o facto de ter uma família muito coesa, muito próxima, vocês são todos muito próximos, ajudou imenso. E além disso, onde é que vocês, nos momentos difíceis, nos momentos em que se sentiram mais perdidos, onde é que vocês iam procurar as forças, não é? Para continuar? Sim, realmente é muito difícil, né, como eu mencionei, assim, o movimento inicial, que foi sair do Brasil, foi gerado por uma insatisfação da parte de violência, né, e de liberdade dos meninos, que eu acho que eles estavam sendo tolhidos dessa parte realmente da liberdade. Uhum. Então, eu, obviamente, primeiro, né, a gente começa a deitar na cama de noite, começa a conversar com o marido e ver, olha, nossa, tá difícil, né, coitado, olha o que aconteceu com um amiguinho tal e não sei o quê, e a gente vai, né, vislumbrando saídas e oportunidades e possibilidades, né? Então isso realmente foi o movimento inicial foi realmente pensando em sair da violência e Portugal Uhum. realmente é um país muito mais seguro, muito mais tranquilo e então pelo meu pai eu acabei também e por essa amiga que era uma cliente que tinha acabado de se mudar e me deu o caminho das pedras através de uma advogada, enfim, é, o caminho foi esse, mas antes, lá no início, quando eu pensei nisso, e uma vez fui comentar no carro com a minha mãe, e o meu filho, na época, o mais velho, que tinha 10 aninhos, ele ouviu, ele já estava numa escola muito bem estruturada, é uma escola que tem uma formação entre as crianças muito, eles são muito unidos, então ele já tinha, apesar de 10 anos, muito novo, ele já tinha amigos de muito carinho. Então, quando ele ouviu isso, de eu falar, mãe, eu acho que não vai ter jeito, vamos embora, acho que aqui no Rio está muito complicado. Meu filho ouviu aquilo e começou a chorar e eu não tinha ainda a certeza de vir, foi só um vislumbrar a saída de Portugal, do Brasil. E ele falou, mamãe, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, e começou a chorar, e aquilo me dilacerou por dentro, né? Eu fiquei realmente assim, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com meu filho? E então a gente para e respira, eu falei, meu filho, não é nada disso, e meio que parei a conversa por ali. Ele depois, algumas vezes, me perguntava, eu falava, eu já tinha entregue a documentação para fazer o visto de residência aqui, e eu falei, eu não vou falar mais uma palavra para ele, só quando realmente eu tiver definido, porque é realmente uma crueldade que eu acabei fazendo, porque eu coloquei uma insegurança para ele de uma coisa que não tinha uma certeza, então eu coloquei uma preocupação, coitadinho, para ele que foi errado, foi uma falha minha, né? Ter falado disso na frente dele ali. Eu estava com a minha mãe e para mim ele não estava prestando atenção e ele captou e eu falei, pronto, agora como é que eu vou fazer? Então eu conversei com meu marido, conversei com a minha mãe, todo mundo chegou nesse acordo, falando, não se toca mais no assunto.
Só que, quando sai o visto de residência, eu tenho 3 ou 4 meses, agora já não lembro mais, para estar em Portugal. E eu falei assim, eu não vou para Portugal para fazer dar o ok, que a gente vem, vai todo mundo. Então, eu tive que mudar a vida de, né, anos, em 4 meses, acho que foram 4 meses, eu falei, caramba, como é que vai ser? Mas, mais uma vez, né, a estrutura familiar, graças a Deus, eu acho que a gente tendo uma base forte, o meu marido falou assim, Ana, você vai na frente, aí minha mãe quis vir para me ajudar, então eu acho que isso tudo ajuda muito, né? E as mulheres sempre se ajudando, né? Eu acho que essa parte, essa base familiar, né, das mães, quando realmente são acolhedoras e estão ali para ajudar para o que for, ela falou assim: não, eu vou com você e Daniel fica resolvendo as coisas com os meninos. Então, meu marido continuou levando as crianças para a escola, a gente foi se desfazendo da casa, assim, a gente não, ele, né? Foi se desfazendo da casa, vendendo tudo que dava para vender, para a gente deixar a casa vazia para alugar. E eu vim com a minha mãe e realmente assim foi o que deu certo, porque se eu fosse depender de muita estrutura eu não tive tempo para ficar fazendo muitos planos. Foi tudo acontecendo muito assim em cima e graças a Deus deu certo, com o apoio da minha mãe, com o apoio do marido lá no Brasil, a gente foi conseguindo e eu, minha mãe, a Uli, minha cadela, e 2 gatos. Eles vieram primeiro. E depois, um mês depois, no Natal, eu vim em novembro, e em dezembro chegou o resto da família, e pronto, aí a casa já estava mais estruturada, né? A gente foi montando com o básico do básico, assim, com a infraestrutura que uma criança precisa, né? Para poder viver. Então, quando eles chegaram, a casa já estava montadinha, com tudo deles, tudo certinho, para conseguir realmente fazer que eles sentissem o mínimo. Mas eu só falei para ele, para o Guilherme, que eu viria quando saiu a autorização da residência. E aí, mais uma vez, a parte da conversa, né, voltando um pouquinho, a gente sentou com ele, tinha tido uma história de violência assim perto de casa, e a gente falou, meu filho, tá vendo? Olha só, com 10 aninhos, coitado, mas a gente tem que expor isso, né? Eu acho que isso contribui até para a formação dele, para ele poder ter um pouco de consciência, né, das coisas. A gente não pode botar os filhos numa redoma, né? Eles têm que entender das dificuldades, não expor tudo, mas ele tinha que ver. Eu falei, filho, lembra daquela conversa de Portugal? Então, realmente, aqui tá violento, você viu que teve a confusão ali na rua aqui perto de casa, teve tiro lá perto de casa e tudo mais. Aí eu falei, por isso que a gente vai mudar, meu filho, mas se não der certo, a nossa casa vai estar aqui. Eu tentei manter uma ligação para ele, dizendo que a gente ia dar um passo adiante, mas qualquer coisa a gente teria para onde voltar. E ele acabou entendendo, e o pequenininho, né, filho pequeno, a gente bota debaixo da asa assim e leva. Ele que já tinha um pouco mais de consciência, que foi um pouquinho mais difícil, mas chegando aqui, vendo a liberdade que ele teve, que ele ia sozinho para a escola, e assim, graças a Deus as coisas aconteceram de uma forma muito natural e as raízes foram ficando cada vez mais embasados e tudo deu certo, porque eles realmente se adaptaram, graças a Deus, muito fácil aqui. Eu acho que assim, eles realmente era meu grande parâmetro, né? A gente vai vendo se o filho está bem e, paralelamente, vai tentando arranjar o resto, né? Que o filho estando bem, a gente realmente vê. Eu fiquei 4 anos, quase 4 anos sem ir no Brasil, para deixá-los realmente criar uma estrutura aqui, né? Com um pouco mais de certeza das amizades, de tudo, para poder não chegar lá no Brasil e falar, não quero mais voltar para Portugal. Então, foi muito tranquilo também quando a gente foi ao Brasil para rever, né, família e tudo, e era o meu outro medo, né, deles terem isso, mas foi ótimo, eles realmente já estavam, acho que a base estrutural deles, emocional, é boa, então não teve uma insegurança muito grande, não teve nada que levasse-os
a titubear, falar, não, eu quero ficar com a vovó, você vai, eu fico, essas coisas assim, graças a Deus nunca aconteceu. Eles vieram todos bem e assim vai. Toda vez que a gente volta para o Brasil é uma festa, todas as vezes que a gente retorna para Portugal também é outra festa. E uma coisa muito importante que eu converso muito com eles, né, que acho que é importante, porque isso é o meu sentimento e é o que eu exteriorizo para eles, né? Tentando assim ver das minhas angústias e das minhas inseguranças, tentar ajudá-los de alguma forma, porque eu sei que no coraçãozinho deles isso também acontece. E eu falo para eles, eu falo, filho, coração de imigrante é assim, a gente nunca vai estar 100% num lugar só. Quando a gente está aqui em Portugal, a gente fica com saudade do Brasil. Quando a gente está no Brasil, a gente morre de saudade de Portugal. Então, é assim. A gente tem que aprender a conviver com a saudade e tem que aprender a conviver com os contratempos, né? Às vezes a gente está aqui, tem um parente que não está bem no Brasil, ou né, às vezes a gente está no Brasil e acontece alguma coisa aqui. Então, é saber equilibrar os pratinhos, né? A gente vai vendo onde que tem para equilibrar um pouquinho mais e corre para lá e para cá. Mas acaba que dá tudo certo. Mas no meio disso tudo, a Ana Luísa disse aí uma coisa que eu achei interessante agora, que é equilibrar os pratinhos todos. Isso exige muito esforço, né? Ou seja, isso não é. A Ana Luísa tem a capacidade de falar disso de uma forma muito, eu ia dizer suave, não é? Mas a verdade é que viver as coisas às vezes não é assim tão suave, não é? E eu ia lhe perguntar sobre a importância do autocuidado e de parar, fazer pausas, às vezes no meio do turbilhão das coisas. Como é que vocês, em conjunto, conseguiram manter esses pratinhos todos, mas não deixando nenhum cair e mantendo o vosso bem-estar, vá, que eu imagino que às vezes não é nada fácil. E como é que vocês conseguem realmente fazer isso? Manter esses pratinhos sem deixar os pratinhos caírem, nem vos deixar a vocês cair, não é? Que é mesmo assim. Eu acho que assim, o que eu faço é pensar nos pratinhos principais, né? Eu acho que isso é o que a gente tem que dar mais atenção ali. O equilíbrio tem que estar sempre com os meninos, né? Com os filhos, que eu acho que isso é muito, muito importante para mim. Eu vendo a felicidade deles, eu sou feliz. Então, é uma coisa que eu priorizo muito, né? A estabilidade, a felicidade deles e também do casal, né? Porque, e obviamente, acontecem, né? A gente nem sempre concorda, as discordâncias acontecem, como acontece com qualquer pessoa que, né, viva com um parceiro, com uma parceira, com quem quer que seja, né? A gente viver com seres humanos é muito complexo, né? Nem todo mundo é igual, não adianta a gente querer mudar o outro, a gente tem que aprender também a conviver com os defeitos de todos. Eu tenho meus defeitos, ele tem os dele, meus filhos têm os deles, mas assim, com certeza, frustrações acontecem, né? Às vezes a gente acha que vai dar certo uma coisa e não dá, enfim, às vezes a gente acha que poderia ter agido de outra forma com algum cliente, e falava, puxa vida, se eu tivesse sido um pouco mais enfática de falar alguma coisa, o cãozinho não tinha ficado, né, tanto tempo. Enfim, são coisas que eu acho que a gente se arrepende de não ter, às vezes, tomado uma atitude, mas eu acho que o principal é a gente ver o que me deixa mais feliz e mais realizada. É eu ter, né, a minha estrutura familiar, então é o que eu priorizo. Tem pessoas que têm mais importância, dão mais importância para o trabalho, então acabam que priorizam mais, né, ser bem-sucedido e ganhar muito dinheiro e conquistar muita coisa, e se isso traz felicidade para eles, ótimo, então que né, tente cada vez mais se empenhar nisso, mas também o outro lado eu acho que é louvável, todos eles são. Eu acho que o importante é a gente entender nosso coração e saber o que importa para cada um. E realmente, para mim, o que importa é isso, a gente poder criar os filhos, por isso que eu vim, e é por isso que eu me mantenho aqui, porque eu sei que eles estão bem, então é isso que vai me motivando a realmente lidar com as coisas. Abrir o leque. Sim. Sim. Eu ia lhe perguntar uma coisa que
que eu acho interessante. O facto de a Ana Luísa ser mulher fez alguma diferença? Notou alguma diferença, quer quando estava a negociar, por exemplo, nas questões dos clientes, não é? Ou faz alguma diferença ou não? Encontrou alguma diferença aqui em Portugal, pelo facto de ser mulher, estar na área da veterinária e estar também a desenvolver essa empresa, houve alguma coisa que foi diferente entre si, por exemplo, e o seu marido, por causa de ser mulher ou não? Eu acho que assim, mais uma vez, eu acho que a gente tem que sempre saber das nossas limitações, né, e das nossas fragilidades. Então, assim, apesar de repente, um tutor, né, não agir da forma mais educada e mais cordial, alguma coisa assim, eu acho que eu sempre conseguia me colocar de uma forma não muito. Não me subjugava por ser veterinária, então eu me valia da minha força profissional para poder me colocar ali igualmente importante. Eu não deixava Uhum. a pessoa achar que só porque é um homem que vai, né, poder falar o que quiser. E também, assim, saber das nossas fragilidades, né? Às vezes tem cães aqui, às vezes, que tem 45 quilos, 50 quilos. Eu já tive um dog alemão que era um cavalo, ficava maior do que eu, e eu sou uma pessoa alta, eu tenho 1,74 m, mas o cão ficava maior que eu. Então, assim, obviamente, nesses casos, Dan, meu marido, Dan, você passeia com ele, e aí a gente tem que entender, né, que a gente não pode Claro, fazer tudo da melhor claro, forma. claro, Então, claro. é muito melhor que ele passeie com os grandões e eu fico, né, assim, Os mais com os pequenos. miudinhos, com tchutchuzinhos, todos vêm para mim. Então, assim, a gente foi dividindo, mas hoje em dia ele fez um círculo de amizades, como eu trabalho também numa clínica veterinária, e ele que dá continuidade aqui em casa, né, que ele realmente me apoiou muito e me ajuda muito, né, para a gente tocar a nossa empresa. Ele acaba que fez um círculo de amizades maravilhoso, porque na frente da nossa casa tem um parque canino, e eu sempre fazia meus passeios um pouco distantes, mas como começou a ter muito cão, a gente acabou optando por fazer os passeios nesse parque canino, e isso foi muito bom porque, Daniel, por ir sempre no mesmo espaço, e é bom para os cães poderem correr, para os cães poderem, né, ter mais atividade, voltar para casa tranquilos, calminhos, acaba que ele conheceu um número de pessoas, donos de cães, né, os tutores, muito queridos, e fizeram um grupo super unido, e isso também eu acho que traz muito conforto e confiança para a gente, porque é um grupo que se apoia, é um grupo que está sempre conversando e faz aniversário, eles levam coisas para o parque, cada uma vez leva uma coisinha ou outra, tem o dia do café, cada dia um compra o café, então, hoje é o dia de eu tomar café, quer café, quer café, então são coisas que são tão miúdas, mas que são tão importantes, né, para a gente se sentir acolhido, para a gente se sentir querido, né, e conseguir tocar o barco adiante, apesar das vezes, né, tá um dia de chuva, ai, coitado, como é que a gente vai fazer? Mas depois vem o sol e pronto, Uhum, uhum. tudo passa. Ou seja, estabelecer conexões, né? É muito importante estabelecer Sim, conexões na comunidade para se integrarem melhor e também para, de facto, nos momentos mais complicados, terem um sistema de apoio, de suporte, não é? É sim, interessante sim, isso que estava a dizer. Eu ia perguntar, sim. Ana Luísa, no seguimento disto, depois ainda havemos de falar dos peixinhos lá mais à frente, mas agora no seguimento disto estamos a falar agora neste momento, eu ia lhe perguntar qual foi a maior dificuldade, agora desde que está cá este tempo todo, não é? E que já está, pronto, já não está no início, já está Uhum, estabelecida, mais ainda há para vir, não é? Mas pronto, mas já tem pelo menos uma base, né, que é importante. sim. Qual foi, neste percurso todo, desde que veio até agora, a maior dificuldade que encontrou? Com certeza é a dificuldade financeira, né? É o que a gente mais pensa, porque eu vim para cá pensando em real. Na verdade, eu vim para cá, eu tinha o dinheiro lá do Brasil que a gente convertia e mandava para cá.
Então, isso é realmente muito difícil, porque o euro né, tem muito mais valor que o real. Então, nossa vida no início era muito, muito, muito apertada, né? A gente tinha realmente o dinheiro contadinho para o aluguel e para se alimentar e não dava para fazer nada. Era aquilo de ir no mercado com 20 euros, vou comprar 20 euros e é o que há. E isso, esse desconforto foi o que me levou realmente a começar a procurar o mais rápido possível alguma coisa para fazer. Daniel procurava do lado dele, eu procurava do meu, e realmente foi assim que eu comecei a ver a possibilidade de fazer a hospedagem, né, a cuidar dos bichinhos, e que realmente foi me dando muito mais prazer em estar aqui, e eu acho que isso também me ajuda muito emocionalmente, porque eu sou realmente dependente de animais, eu não consigo viver sem. Então, para mim, quanto mais, melhor. Às vezes, quando agora eu vou no Brasil e às vezes converso com os amigos, e as pessoas falam, mas como é que você faz na sua casa? Aí eu falo, tem 10, 15 cães. Meu Deus do céu, Ana Luísa, você é louca. Eu falei, sou louca, adoro. E é isso, né? A gente vai vendo o que me traz felicidade. E, paralelamente, me trouxe financeiramente muito mais prazer ainda. Então, foi isso que foi fazendo com que eu realmente enveredasse por esse lado, que graças a Deus deu muito certo. E agora do outro lado, qual foi a maior conquista neste tempo todo que a Ana Luísa reconhece que foi assim a maior conquista que conseguiram até agora, não é? Mais onde É vir, mas até... engraçado, né? Pois é engraçado assim, pensar em conquista, mas é a felicidade dos filhos, é a maior conquista. Para mim, né, tem a felicidade da profissão, que deu muito certo, né? Apesar de não ser diretamente veterinária, mas lidar com os animais, para mim, é muito realizador, eu me realizo muito nisso, mas a felicidade dos filhos é o que mais me deixa feliz e sabendo que eu fiz a escolha certa. Uhum. Realmente é. E foi difícil ultrapassar as diferenças culturais? Eu gostava que a Ana Luísa me explicasse as diferenças culturais no geral e depois as diferenças culturais até a lidar com os animais, que eu até imagino que até aí há de haver diferenças. Mas primeiro as diferenças culturais no geral, ou seja, a cultura de um país e a cultura do seu país, não é, de origem, a cultura de Portugal. Foi difícil lidar com as diferenças, porque eu sei que há pessoas que acham que não é assim tão diferente, mas eu acho que é muito diferente, não é? Nossa, realmente eu concordo que tenha essas diferenças são realmente importantes. Mas uma coisa que eu conversava muito antes de vir nós temos que estar abertos. A gente não pode ir com uma cabeça achando que vai dar tudo certo e que vai ser ótimo e que vai ser um conto de fadas. Não, a gente tem que estar preparado para as adversidades, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você estar de peito aberto para receber o que tiver que ser, porque, assim, e eu acho que isso deu estar um pouco desarmada, eu nunca, é parte da minha personalidade, eu acho, né, eu nunca tenho muita coisa de ficar com o pé atrás, eu chego e tento expor e analisar ali a dificuldade ou a expectativa do que eu tenho à frente, né? Uhum. Então, assim, eu acho que muitos imigrantes se frustram muito exatamente por não agir assim. Pelo menos eu penso assim, porque foi o que deu certo comigo, né? Mas eu acho que é isso, das pessoas, às vezes, criarem uma expectativa enorme que vai ser assim, assim, assado, e tem tudo calculado, e acaba que quando uma dessas coisinhas as previsões não são cumpridas, a pessoa já se frustra num grau Cai que tudo, não é? leva tudo por água abaixo. Uhum. Então, assim, eu sou uma pessoa que não consigo. Eu acho lindo quem tem planilhas e quem tem super organizados, né? E quem tem assim a vida muito planeada, como fala aqui, né?
mas eu prefiro ir vivendo e fazendo, dando um passo de cada vez, porque eu Uhum, acho que assim eu me frustro menos, eu acabo tendo menos decepções, né? A uhum, gente uhum. vai fazendo as coisas do jeito que dá e vai dando tudo certo. Eu acho que Uhum. é o meu maior trunfo foi esse, é agir de acordo com os acontecimentos. Uhum, Fui uhum. deixando acontecer. Ah, bom, agora temos que resolver esse problema, vamos resolver esse problema, depois a gente vê o outro. E assim foi. Eu fui realmente de peito aberto. Foi o que Uhum. eu vi. E até para relações à burocracia, que realmente é muito diferente, né? A gente tinha que ter NIF, isso, aquilo, outro, e segurança social, isso, aquilo, outro. Então eu falava, meu Deus, como é que eu vou resolver isso tudo? Eu tinha uma pastinha dentro que se eu perdesse aquela pasta, a vida estava ali dentro, o resumo da vida é ali. Então, assim, era uma coisa que eu falava, bom, não, tem que resolver. Então a gente ia, o que eu tenho que fazer primeiro? É isso? É aquilo? Então a gente ia lidando com o que tinha ali para resolver na hora. E graças a Deus eu sempre tive boas orientações e, obviamente, nem todas dão certo, né? Mas as pessoas vão dizendo o que tem que ser feito, a gente vai correndo atrás e vai tocando o barco. Mas realmente essa parte burocrática foi uma das coisas que realmente deu muito, Foi muito difícil. trabalho. Dá muito. Porque é diferente, é outra cultura, né? É uma coisa que realmente são outras papeladas, é diferente, tem umas coisas que são maravilhosas, são muito mais ágeis e outras nem tanto que até hoje minha cidadania não saiu, a da minha família inteira, porque eu peguei a do meu pai, as minhas tias pegaram, e a minha até agora nada. As primas já estão com cidadania, já está todo mundo. A minha, o cartório que tinha, a pessoa faleceu e veio para o registro central, mas assim, vou me desesperar? Não vou. É uma coisa que não adianta. Então, se está assim, vamos, né, lidando com isso. Não vou morrer sem a cidadania. A gente vai trabalhando como dá. E eu sou assim, as coisas vão acontecendo aos poucos e eu ajudo quem for. Tanto que todo mundo da família pegou a cidadania e fala: ai, Ana Luma, você ainda não pegou a sua? Não, gente, uma hora vai sair. E pronto, eu vou deixando tocar a vida. É assim. Olha, Luísa, e até no cuidado com os animais, ou na forma como as pessoas lidam com os animais de companhia, que é o que estamos aqui a falar em concreto, não é? Portanto, Sim, sim. normalmente são os gatos e os cães, pode haver outro tipo de animais. Vocês têm outro tipo de animais para além de cães e gatos ou não? Ou é basicamente só cães e gatos? O quê? Aqui Sim, para no vosso. tratamentos, sim. Eu já tive uma tartaruga e já tive também um hamster, né? Uhum, E uhum. assim, de hóspedes, mas são coisas mais esporádicas, né? Uhum. Mas não menos importantes, né? Cada Claro, um tem um claro. hábito diferente. A tartaruga passou para o pátio do vizinho e a gente ficou desesperado, que a tartaruga ficou 3 dias lá no pátio do vizinho. Obviamente estava no pátio do vizinho, porque a gente achou a tartaruga depois lá andando. Meu marido olhou e falou: olha lá o Mike, eu acho que era o nome da tartaruga, e ele estava andando. Eu falei: ai meu Deus, porque a gente passou 3 dias revirando a casa inteira. Porque eu achava muita dó deixar o bicho dentro de uma caixinha pequena. Então, eu falei, vou soltar o Mike um bocadinho. E fui botar ele lá no pátio para ele pegar no sol. Falei, vamos lá, deixa o Mike pegando o sol. Gente, é uma tartaruga, né? Aí eu fui varrer a casa, quando eu fui lá, cadê o Mike? Cadê o O Mike? Cadê Mike, o o Mike? Mike, O o Mike Mike sumiu. viu-se lá Foi uma fora com loucura. liberdade e resolveu explorar. Pois é, ele foi Foi querer isso. visitar o vizinho e esqueceu de falar para a Exatamente, gente que exatamente, ia sair. exatamente. E ficou lá, ficou 3 dias. E eu, obviamente, falei logo, falei, olha, ele está aqui, mas no momento não sei onde Mike está, mas ele vai aparecer. Então eu fiquei nessa até que Mike apareceu 3 dias depois, mas deu tudo certo. Mas Annalisa, é diferente a forma como as pessoas lidam com os seus animais aqui em Portugal ou no Brasil, ou não? Notou É, alguma diferença? De que forma? é impressionante, Ana, porque assim, o que acontece? Ah, no Brasil, a influência americana
é Uhum. muito maior do que aqui. E Uhum. acaba que, assim, a gente pega o lado positivo e o lado negativo, né, porque Uhum. eu acho que acaba havendo uma supervalorização e uma humanização dos animais excessiva. Uhum. Então, eu trabalhava no Leblon, que é um bairro nobre lá no Rio de Janeiro, né, e eu já participei de festa de cadela que tinha mesa de babados e a cadela trocou de roupa, tinha a roupinha do aniversário e trocou de roupa para a hora do parabéns. Tinha pôster atrás com a foto dela, como se fosse um banner mesmo, uma coisa assim, né, para fazer a ornamentação da festa, bolas de aniversário e docinhos. Isso é uma insanidade, isso é uma coisa que, assim, não tem necessidade disso tudo, né? Mas, obviamente, era um ponto além da curva, né? Não é o normal, mas a Uhum. gente aqui não vê isso nunca, né? Isso é completamente inimaginável aqui em Portugal. Uhum. Uhum. E, assim, essa parte eu realmente acho que a gente acaba supervalorizando muito uma relação que acaba sendo um pouco patológica, né? É Uhum. uma coisa que Uhum. realmente traz muitas neuras nos tutores. A gente vê que tem tanta carência que acaba canalizando tudo para o animal e Uhum. depois essa cadelinha assim de até faleceu e a tutora ficou, né, super mal, enfim, mas o problema era com ela, né, enfim, é Uhum. uma Uhum. coisa que Uhum. realmente isso é muito diferente. E aqui a gente vê mais o cãozinho tratado como cão, e tem coisas assim, até para a parte de banho e tosquia, no Brasil, às vezes eu via as tutoras, assim, que a gente chama de dondocas, aquelas mais, né, falando: olha o que a tosadora fez, pelou o meu cachorro, porque tinha tirado muito a franjinha ou porque tinha tirado muito da altura da pata. E aqui é o inverso. A gente, quando vê uma reclamação, que fala: opa, mas ainda está cabeludo, tem que tirar mais o pelo, que senão isso vai crescer logo e eu vou ter que fazer nova tosquia rápido, eu não quero fazer outra tosquia. Então, são os Opostos. opostos, né? Uma Sim, sim, reclamando porque sim. tirou muito, o outro reclamando porque tirou nada, enfim. Que Mas interessante, são muito essas diferenças, interessante, pois é, que são muito coisas assim que você interessante. não imagina, né? E eu, às vezes, né, porque eu também faço banho tosquia aqui, então, às vezes, eu quero deixar o bichinho um pouquinho mais bonitinho, com um pouquinho mais de dignidade, né? Com aquela carinha mais bonitinha, com uma sobrancelhinha, uma coisinha mais engraçadinha. Não, quer que pele o cachorro inteiro, só deixa o pomponzinho, um rabinho de leão, assim, eu falo: "Ah, coitado dele", mas a gente faz o que o cliente quer, né. Aí, às vezes, a gente começa a mudar um pouquinho, aí já vem agora alguns tutores falando assim: "Ah, faz aquela carinha mais redondinha como a senhora fez da última vez", eu falei: "Tá ótimo, vamos lá". Então, assim, são coisas que a gente também vai, fazendo um mix de cultura, né, porque Uhum. antes Uhum. era que era: tem que pelar o cachorro para o verão, mas vamos deixar o bichinho um pouquinho mais bonitinho. Então a gente começa a conseguir, aos poucos, não dá para ser de pé na porta, né? Tem que ser uma Uhum. coisinha devagar e aos pouquinhos a gente vai conquistando e vai conseguindo botar, né, um meio do caminho. Não precisa ser Uhum. nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Também, E eu acho pronto. que é isso que dá certo. Eu acho que há uma eu acho que se começa a notar também aqui em Portugal, se calhar sempre foi, mas eu acho, e ainda bem, que os animais que têm cada vez mais um tratamento digno, e há socialmente um movimento para tratar dignamente os animais, qualquer animal, e eu acho, Sim, concordo absolutamente com isso. E acho que às vezes, e talvez sobretudo nas grandes cidades, e aqui em Lisboa talvez mais, ou também no Porto, eu estou a dizer isto, estou a especular porque não tenho dados sobre isso, mas eu imagino que sim, sim, às vezes projeta-se muito nos animais, ah, algumas faltas que nós temos na nossa vida que projetamos nos animais, não é? Tal como se calhar fazemos com outras coisas, não é? Se com calhar certeza. há pessoas que não têm animais de companhia, têm outra coisa qualquer, não é? Pronto, Sim, para colmatar algumas faltas que têm na vida. E eu acho que às vezes isso pode ser um pouco problemático até para os próprios animais, não é? Ou seja, os animais não deixam de ser animais, não é? Nós temos que se calhar respeitar
o facto de o serem, porque os animais não são, nem são humanos, não é? Nem são, embora nós, e eu contra mim falo, porque a minha cadela eu considerava quase como uma filha, não é? Portanto, eu tinha uma relação muito próxima com ela, mas na realidade ela não era minha filha, portanto, tem que haver ali um certo, como é que eu ia dizer, reconhecer o papel que o animal tem, e que às vezes isso é um bocadinho, está um bocadinho diluído, não é? O que é que a Ana Luísa sente em relação a isso que vê na sua prática e o que vê à É, sua volta? eu acho assim, Anabela, tem coisas que eu eu sou muito tendenciosa, né? Porque eu acho que a relação do ser humano com os animais, eu só vejo benefícios, né? E às vezes os pobres bichinhos é que sofrem com o excesso de expectativas que lhes é depositado. Mas, assim, eu acho tão importante quando a gente vê. Eu tenho um cliente aqui, que ele tem 92 ou 93 anos, e ele tem um cãozinho. E é uma graça, porque ele sai todos os dias com o Pluto e ele sempre comenta, ele fala, eu só saio de casa por causa desse cãozinho, porque ele manda eu sair de casa. Se eu não sair de casa, ele fica a ladrar, ele fica a pegar a coleira. Então, assim, graças ao cãozinho, graças ao Pluto, é que ele está na rua. Então, isso é um vínculo super saudável, né? Então, acho que, Sim. assim, com certeza, eu nunca, não sei dizer, mas eu nunca vi esse senhor com nenhum parente, com nenhum amigo. Então, como julgá-lo e falar que ele não tem que dar arroz de pato que ele dá para o Pluto? Como é que falar que não? Que ele dá tudo, ele vai lá às vezes na clínica falando, doutora, mas ele não come, ele não quer ração. Aí eu dou um arroz de pato, eu falei, como ele vai querer? Eu também não ia querer ração, ia querer o arroz de pato. Então são coisas assim, como falar que ele está errado? Como falar que né, que essa relação, esse cão, ele supervaloriza o cão? Não, eu acho que o cão tem um valor sentimental para ele que nenhum ser humano tem, que Uhum. nenhum parente tem. E graças ao Pluto que ele está vivo e andando e caminhando e né, querendo viver pelo Pluto, dá um sentido de vida para ele. Então, isso para mim, eu acho que assim, como não dar os louros todos a vida né, para esse cãozinho? Sim, ele tem muito. Os animais às vezes trazem coisas para a gente que a gente nem imagina, né? Que a gente Uhum. abre portas, abre conexões que são únicas, né? É um amor incondicional. Eu sou assim completamente a favor de todos terem um bichinho em casa, mas obviamente eu sei que nem todos, porque também ter para botar numa corrente, né, e viver acorrentado, para viver sozinho dentro de casa, sem poder, né, dar uma atenção, sem poder fazer um passeio, então não tenha, né? Eu acho que tinha que se ter um questionário a ser preenchido antes, um inquérito bem concreto para dar autorização, né, mais um selo, mais um documento para as pessoas, porque nem todos podem ter, nem todos são capazes de ter cão, filho, o que quer que seja, né? Nem Uhum. todos têm Uhum. essa habilidade, nem todos têm essa vontade, nem todos têm esse tipo de conexão. Então, assim, Uhum. eu sou super a favor, e eu acho que realmente, às vezes, tem os excessos, né, que a gente fica humanizando muito. Eu tinha um cliente lá no Brasil que ele era figurinista do Teatro Municipal, que é o maior teatro do Rio de Janeiro, um teatro lindíssimo e tudo. E ele tinha um cão, um husky, que vocês chamam aqui o husky, era João Caetano o nome do cão, e ele comia sentado, ele como um bom figurinista, né, sempre com aquelas coisas todas, a casa dele era uma casa, eu ia fazer a acupuntura dele em domicílio, então eu chegava às vezes para fazer a acupuntura do João Caetano, se estava na hora da refeição dele, ele sentava numa cadeira de veludo, vermelha, com eu não sei como você chama aqui, babador, aquilo que para não sujar. Babete, como as crianças têm. Exato, Um então, babete. babete, para não sujar o pelo, porque um husky, né, com aqueles pelos todos, então para não se sujar, ele tinha uma babete e ele comia de colher.
a senhora que trabalhava na casa, a Célia, dava comida para o João Caetano de colher para o João Caetano não se sujar. Então, assim, mas ele era uma pessoa sozinha, que fora essa cuidadora, fora a Célia, e se não contasse com o João Caetano, ele não tinha mais ninguém. Então, assim, são depositadas expectativas nos animais que eles acabam absorvendo aquilo. Então, ele era uma pessoa. E ele comia perfeitamente, sem deixar cair um grão de comida. Então, assim, né? Eu chegava lá, esperava a refeição acabar para poder fazer o meu trabalho. Mas é a gente saber lidar com essas coisas, né? Sim, às vezes os animais de companhia podem ser a única família que as pessoas têm, não é? Família entre aspas, não é? Que as Sim, pessoas têm, é, mas depois isso às vezes de facto pode ser levado a um extremo que também se calhar não é muito bom nem para o próprio animal, às vezes, não é? Às vezes também não pode exato. não ser bom para o próprio animal. Eu ia É, ir perguntar, Ana Luísa, qual é que é a melhor coisa agora, aqui neste momento, agora, neste momento presente, não aqui especificamente neste momento aqui do podcast, mas no momento presente da sua vida, qual é a melhor coisa de ter tomado a decisão de abrir a empresa para cuidar dos animais de companhia aqui de alguns portugueses ou de algumas pessoas que vivem aqui em Lisboa? Qual é que é a melhor coisa de ter sido empreendedora e ter de facto avançado para este negócio, para esta empresa? Qual é que é a melhor coisa uhum. agora, no momento presente? Olha, eu acho que é a realização profissional, porque apesar de não falar como profissão veterinária, mas sim como profissão dessa parte empreendedora mesmo, né? De ver a empresa, né, ter estrutura e de almejar novas conquistas, que agora a gente está vendo um espaço maior, que está vendo que precisa de mais espaço e tudo. Então, eu acho que é isso, ver que a aposta foi certa, né? Que a gente fez uma coisa que realmente para muitos seriam impossíveis. Eu já vi muitos amigos voltando, né, para o Brasil e tudo, e muitos que chegaram comigo. Eu tinha grandes, que viraram grandes amigas que eu conhecia aqui, né, veterinárias de outros estados lá de São Paulo e tudo, cada uma com a sua especialidade e assim, cada uma com as suas dificuldades, né? E, enfim, eu acho que isso tudo mostra, né, muito de cada um e a gente tem que superar essas dificuldades e tem que transpô-las da melhor forma possível. Então, assim, graças a Deus, eu acho que as escolhas foram certas, né? As que não deram certo também fizeram parte desse crescimento, né? A gente tem que aprender com as frustrações e com os erros e tudo. Então, acho que sempre foi muito assim, de conseguir ver que deu certo, né? Que está dando certo e que a Valeu a gente pena, né? Valeu a valeu a pena. pena e que vai realmente pensa já começa a almejar outras coisas, né? Outros projetos e outras coisas para fazer. Uhum. Ainda bem, é um bom sinal, não é? Quando nós começamos já a Sim, pensar no próximo passo, é sinal que é, realmente valeu a pena e vamos continuar, não é? E exato. nós aqui não vamos continuar porque estamos a chegar ao fim, Analisa. E o tempo passa sempre muito rápido. Pois E é. antes de nos fecharmos este episódio, eu ia lhe perguntar se tem alguma sugestão que queira partilhar com quem nos ouve. Tem alguma coisa que nos possa sugerir? Eu acho que assim, o principal é sempre pensar, né, positivo e estar aberto para as coisas acontecerem. Eu, quando pequena, li Poliana, e que para mim, não sei se vocês têm esse livro aqui, Sim. é um livro que é muito bonitinho, né? É uma coisa que realmente mostra que a gente tem que olhar para a metade do copo cheia e pensar, né, ver o lado bom das coisas e aprender com isso e querer, né, sempre melhorar. Eu acho que isso é o principal, a gente saber que nós não somos perfeitos, porque eu acho que com isso a gente não se frustra tanto quando algo não dá certo, Uhum. e aprender a sempre dar um passo, né? A gente às vezes
está cansado, mas fala: "Não, vamos lá", então, não pensando em mim, mas pensando no filho, ou no marido, ou no cãozinho que está precisando, né, às vezes está o bichinho chorando, eu falo: "Ai meu Deus, eu vou ter que levantar", vamos levantar, o bichinho está chorando, está sozinho, é o primeiro dia dele aqui, vou lá ficar com ele. Então, são essas coisas, né, que às vezes a gente fala: "Ai meu Deus do céu", mas vamos lá, é o que eu quero, é o que eu gosto, então vou levantar. Então é isso que acontece. Muito obrigada, Ana Luísa. Estivemos então a conversar com a Ana Luísa Serpa. A Ana Luísa, desde miúda, que esteve rodeada de cães, gatos, passarinhos e cavalos. Por isso, não foi surpresa para ninguém quando se formou em medicina veterinária e continuou na profissão até resolver conquistar novos desafios, tendo pelo caminho também formado uma família. O maior desafio foi ter saído do Brasil e voltar às suas origens portuguesas, tal como ela nos contou. Trouxe o marido e os filhos, sem deixar para trás o carinho pelos animais. Em Portugal, abraçou a profissão de uma forma diferente e, além da prática veterinária, desenvolveu um projeto de negócio, como ela nos contou, o Bichos e Caprichos, e transformou-se numa empreendedora onde cuida com muito capricho dos bichos. Podem encontrar o link para a página de Instagram da empresa da Ana Luísa na descrição do episódio. Ana Luísa, muito obrigada pela participação, pela Obrigada, conversa tão Anabela. generosa e agradável. Obrigadíssima e espero que Obrigada, corra Ana. tudo bem com a empresa e com os novos projetos. Se Quanto Deus a quiser, nós, vai dar tudo certo. sim, sim, corra tudo bem. Quanto a nós, o Extensamente volta na próxima semana com mais um episódio. Se quiserem deixar os vossos comentários, as vossas opiniões, críticas ou sugestões, podem fazê-lo no canal de YouTube, na página de Instagram ou nas plataformas de podcasts em podcast Extensamente. E, como sempre, não deixem de expandir a vossa mente e até breve.